Saudações, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e também esse podcast, no qual eu, Rafael, da Tenda Azul, hoje recebo Felipe Boni, meu irmão, grato por aceitar estarmos juntos aqui novamente. Estamos em Alto Paraíso, a cidade onde a gente se conheceu, aqui na Chapada dos Veadeiros, Goiás, Brasil. Estivemos juntos nessa semana na palestra de Lucilena Galvão, onde ele também tinha me convidado. Eu falei, não, isso daí eu não vou perder de jeito nenhum. E foi bom nessa temporada aqui a gente se reconectar, mas que a gente se conheceu num retiro do Portal Mundo Homem. Ele também é um dos facilitadores do Portal Mundo Homem, com suas técnicas, sendo um sensei, um mestre de arte marcial, de jiu-jitsu, de acolhimento, de irmandade, e é um prazer ter te conhecido nesse momento, que foi um momento forte para mim, especial, né? Estar aqui na Chapada, e eu já estava aqui nessa temporada, recebi praticamente vocês no meu quintal, que foi muito perto de onde eu estava morando. Eu falei, não tem como não me aproximar desse evento que rolou, o Festival Mundo Homem aqui na Chapada, e assim estivemos juntos de novo, onde foi o retiro no Portal do Beija-Flor. Então, meu irmão, gratidão, um prazer novamente estar com você. Gostaria que você, se eu deixei de contar alguma coisa sobre a sua apresentação, você também ficasse à vontade para expressar quem é o Felipe Boni, quais são as suas atividades nesse agora que vivemos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí, né, o convite. Rafael, o cara que eu admiro. Conheci, como ele falou, né, aqui na Chapada dos Veadeiros. Então, eu acho que é uma daquelas conexões que acontecem naturalmente e que dá o match, né? Pessoa, mesmo sem conhecer pessoalmente, né, que eu já acompanhava o seu trabalho na internet, mas às vezes você conhece uma pessoa e aí tem aquela sensação de falar assim, caraca, bateu alguma coisa aqui, né? No sentido positivo, né? Então, obrigado aí pelo convite. E, cara, bem difícil responder essa pergunta, né? Quem é Felipe Boni aqui agora? Nossa, aí você já começa me apertando, né? Aqui não tem interesse, né? Aqui é só assuntos profundos. Eu costumo dizer, cara, que existe uma diferença muito grande, né? Entre a pessoa Felipe, né? E hoje eu gosto de auto-intitular Felipe Boni, porque é o nome artístico, né, que eu uso, e eu bebi também muito do teatro, uma fonte que eu estudei há alguns anos, né? Eu fui um apaixonado pelo teatro, assim. Quando eu comecei a trabalhar, né, na verdade, a aprender, eu caí de cabeça. E eu sou um pouco assim, né? Eu sou um pouco muito intenso nas coisas que eu realmente me identifico, né? Então, eu sempre fui assim, desde que eu me entendo por gente. Então, isso é um traço, digamos assim, da minha personalidade, como Felipe, nessa existência aqui agora, né? Então, para mim, cara, é difícil, às vezes, eu dizer isso, né? Eu sou assim, eu sou assado, ai. Acho que muitas vezes falar sobre mim mesmo é um pouco complexo, né? Então, talvez por isso, muitos dos trabalhos, principalmente nas rodas dos homens, né? Quando a gente vai ali, né, se colocando, botando no primeira pessoa do singular, falando de si mesmo, trazendo um pouco das nossas histórias, nossas vivências, das nossas crenças. Eu acho que isso vai fazendo com que a gente comece a ter cada vez mais clareza da diferenciação entre os papéis, né? Um papel como estou aqui agora vivendo, Felipe, e um papel que é um pouco mais profundo, né? Mais atemporal, um papel que eu sinto que, por exemplo, a minha história com as artes marciais não é de agora, porque eu sempre tive, desde que eu, de novo, me entendo por gente, né? Eu assistia, por exemplo, os filmes do Bruce Lee, né? Na década de 80 ali, e eu ficava maravilhado com aquilo, né? Eu comecei a fazer artes marciais por conta disso, né? Dos filmes, né? Sim. Eu queria fazer aquilo, né? Eu queria ser igual ele era, né? Então eu tinha ele como uma referência máxima, assim. Eu olhava ele e falava, uau, é isso, velho. Ah, ele era demais. Boa, né? Era muito. Então, pra mim, assim, foi o que me levou, no primeiro momento, né, a praticar as artes marciais.
E aí eu passei por algumas, né? Só que tem uma história curiosa, né? Quando eu comecei, na verdade, na minha primeira infância, né? Até mais ou menos ali os meus 7, 8 anos, a partir dessa idade, na verdade, né? Eu comecei a ficar mais gordinho, mano. Eu comia mal pra caramba, né? Sei. Então, eu entrei na capoeira, porque tinha uma aula de capoeira próxima de onde eu morava, lá em Brasília, na época. E aí, cara, eu não conseguia fazer absolutamente nada na aula. Porque capoeira, né, coisa muito, né, tipo, malemolência, ginga e tal. Eu era mesmo gordinho, né, pesado. Então eu não conseguia, né? Eu via meus amigos fazendo e tinham a desenvoltura, né, que eram mais magros e tal. E eu fiquei muito frustrado com aquilo. Eu falei, pô, que merda, né? Sim. Isso não é pra mim. Eu vi o professor também, né, dando mortal e tal. Eu falei, pô, quero muito fazer isso, mas é impossível, não ia rolar. Entendi. E aí, na escola, tinha aula de judô. E aí eu entrei no judô. E aí no judô, mano, Aí deu bom. aí deu bom. Porque eu, como é pesado, pra mim era mais fácil, né? Aham. Tipo, jogar, ficar por cima e tal. Então eu comecei a me desenvolver muito rápido no judô. Só que eu acho que faltou ali um direcionamento, né? Na época, eu era uma criança, né? Um pré-adolescente. E não tinha muito ainda a questão do discernimento da teoria filosófica, né? Das artes marciais, que é fundamental na minha percepção, né? Porque é como você dar uma arma para uma criança, literalmente. Sim. Entendeu? Você precisa fazer com que aquela criança entenda que existe um determinado contexto para aquela técnica ser utilizada, né? Porque é perigoso, né? Pode ser perigoso, né? Tanto para ela quanto para outra pessoa. Então não tinha muito isso, então eu comecei a usar deliberadamente, né? E usava principalmente em quem? Em casa, na minha irmã. Que era, entendeu? Então começou a dar ruim em casa, muito BO, né? Pra mim. E também na rua, nos meus colegas que estavam ainda na capoeira, que ficavam lá querendo gingar e blá puta, já agarrava e já derrubava e já ia pra Avisava já. já dava um bololô, aquele desenho animado, né? Sei. Enfim, então nesse começo pra mim foi meio assim, né? E aí meus pais começaram a não gostar disso, né? Resolveram me tirar do judô. E aí eu parei o judô, e aí eu só fui voltar de novo para as artes marciais quando eu tinha 14 para 15 anos, que aí já foi no jiu-jitsu. Que já foi um outro momento, e aí desde então parei de treinar em alguns momentos, né? Mas nunca perdi o contato, né? Estava sempre ali, ou porque eu estava viajando, né? Morei um tempo fora, ou porque estava lesionado, enfim, o que quer que seja, mas eu estava sempre ali com contato com o jiu-jitsu. E foi realmente onde eu consegui me firmar. E também dentro dessa história, né, com o jiu-jitsu tem várias histórias, né? Porque acho que como tudo na vida são ciclos, né? E aí tem momentos que eu tava muito empolgado e isso, né, jiu-jitsu, e treinava 2 vezes por dia, chegava em casa era vídeo, estudava o negócio, tava assim, absorto, né? Nesse momento. Aquele estilo Bonnie De intenso. apaixonado, intenso, e só queria aquilo e tal. E momentos que passou, né? E falou, cara, já não faz mais sentido pra mim isso. Agora eu tô em outra busca com relação à questão do meu corpo, da expressão do movimento, né? E tal. E depois voltei de novo. E hoje eu tô num momento, assim, de que eu falo, cara, é isso. Eu entrei num estado, assim, que eu consigo ir pro tatame treinar e me sentir em êxtase, assim, de estar ali, de falar, caraca, não queria estar mais em nenhum lugar no mundo agora. Esse é o lugar, graças a Deus, muito obrigado por eu ter isso, essa ferramenta na minha vida, porque realmente foi o divisor de águas pra mim. Foi o divisor de águas pra mim. Entendi. Maravilhoso. E aí foi onde você encontrou, acho que a arte da arte marcial, porque eu vejo, tipo, essa separação um pouco. Corrija você sendo o sensei, tipo, da questão da pegada da guerra, né? Do marcial com a arte filosófica da história, onde eu acho que une e funde com o autoconhecimento, a responsabilidade e não ser só aquela arma branca que muitas vezes na minha adolescência eu via também os caras crescendo, entrando numa luta e saía quebrando todo mundo. Isso me afastava disso porque por conta de quem eu sou mesmo, né? Mas hoje eu reconheço quão importante é uma arte marcial e conta um pouquinho dessa parte filosófica na sua vida. Pois é, então, você tocou num ponto que é fundamental na minha visão, né? Porque existe, de fato, essa cisão hoje no mundo contemporâneo que vivemos. Eu acredito, né, que na origem, e aí a origem que eu digo assim, a origem das artes marciais, ninguém sabe de fato
da onde veio, como é que surgiu. Né? Muitos teóricos consideram que o patriarca das artes marciais é o Bodhidharma. Bodhidharma era um monge budista que foi enviado em missão para a China, porque o budismo estava se expandindo muito, e aí ele era, digamos assim, um budista muito renomado na Índia, né? E aí ele foi enviado para a China a pedido do imperador, que estava com uma expansão frenética, franca expansão do budismo por toda a Ásia. E aí tem até uma história muito engraçada, né? Porque um conto, né? Que diz assim, que ele chegou na China, né? Demorou um longo tempo para fazer a jornada, e quando chegou lá, o imperador, né? Chegou para, olha, eu vou te mostrar aqui, nós estamos fazendo esse templo em homenagem ao Buda, estamos fazendo isso, estamos fazendo isso. Queria mostrar para ele as coisas, né? Sim. E aí, o que você acha de tudo isso que nós estamos fazendo? Ele não acho nada. O imperador já tipo, pô, o cara não acha nada, como assim, né? Não, então vamos lá para a corte, vou te mostrar a minha corte, como é que a gente faz, e aqui eu tenho uns debates filosóficos entre vários teólogos, tem os budistas, tem os taoístas, tem os shintoístas, tem aqui os confucionistas, tem de tudo, né? Só as escolas mais top. Estão ali e ficavam tendo verdadeiros embates teóricos, né? Sim. Como nós estamos conversando aqui, então, tipo assim, o seu ponto de vista, da sua crença, né, do seu credo é assim, o meu é assado, enfim. E aí ele falou assim, o que você acha sobre isso? Eu não sei dizer nada sobre isso. Aí o imperador começou a ficar um pouco impaciente, né? E perguntou assim para ele, e o que você está fazendo aqui então? Aí o Bodhidharma olhou para ele e falou, eu não sei, vou refletir sobre isso. Virou as costas e foi embora. E o imperador não entendeu nada, né? Falou, esse cara é um maluco, né? Diz a lenda que nesse momento Bodhidharma se retirou para as montanhas e ficou 9 anos em meditação. E lá, meditando, em determinado momento, ele percebeu que ele estava dormindo e acordou. Ele ficou tão chateado, digamos assim, frustrado consigo mesmo, que ele resolveu cortar as próprias sobrancelhas para que nunca mais ele perdesse a concentração durante a meditação. Uhum. Ele cortou as sobrancelhas, pegou as 2 sobrancelhas e jogou para fora da caverna. Diz a lenda que onde as sobrancelhas de Bodhidharma caíram, nasceu o primeiro pé da Cimelia canelis, que é a planta originária do chá da China, né? Tá. E aí ele saiu dessa caverna depois disso e fundou o Templo Shaolin, que é o berço do Kung Fu na China. O que eu quis dizer com essa história? A arte marcial em si, ela não funciona simplesmente por um viés apenas. Existem sempre o nome composto, né? Arte marcial. Então, é como se fosse assim, o masculino e o feminino em harmonia, combinando um com o outro. É como se fosse uma dança e uma luta ao mesmo tempo. E isso é muito difícil de se conseguir, é necessário muito treino. E muitas vezes, quando a pessoa não tem a parte teórica, junto com a parte prática, ela muitas vezes se torna uma pessoa que ela é opressora. Porque ela fica, sim, de uma certa forma mais poderosa, tem um poder, um domínio não só sobre o corpo dela, físico falando, mas sobre o corpo da outra pessoa ou das outras pessoas, né, através das técnicas. Mas se ela não tem a teoria, o entendimento de por que ela tem aquela técnica, aquele conhecimento, pode se tornar uma ferramenta de opressão. E eu acho que isso que acontece com muitas pessoas, quando se perde e quando se vai muito mais para um viés competitivo do que para um viés colaborativo. É outra tecla que eu gosto de bater muito. Então, quando a pessoa se sente mais, não, agora eu sou forte, agora eu tenho essa técnica, agora eu posso fazer isso, então se a pessoa me desobedecer ou não concordar comigo, eu vou subjugá-la, submetê-la à minha vontade. E aí existem vários níveis disso que eu estou falando, né? O nível físico, digamos assim, é o nível mais evidente, mais óbvio, mais grosseiro, digamos assim. Mas existe isso também, muitas vezes, e é um pouco mais sutil, numa parte intelectual. Se eu tenho um conhecimento de um intelecto, de uma técnica que é aprofundada, é muito elaborada mentalmente, e eu consigo entender como o ser humano opera, como a psique
das pessoas funciona, eu consigo manipular aquilo. E aí muitas pessoas operam, hoje em dia eu vejo nessa frequência. Quando elas usam certas técnicas, usam certos conhecimentos, muitas vezes sem o conhecimento da outra pessoa, a outra pessoa acaba sendo inebriada ali sem se perceber. Então, assim, eu vejo que essa parte das artes marciais, ela vem de uma origem muito nobre, muito correta, mas que se perdeu em um determinado momento do caminho e se desvirtuou para uma coisa muito mais de ação, prática, resultados, e vamos esquecer de ler livros e falar sobre coisas mais sutis, digamos assim, né? Entendi. É interessante essa distinção, né? O quanto que o arquétipo do guerreiro entra nessa parte, né, da arte marcial mesmo, e essa parte da manipulação mental eu vejo mais no arquétipo do mago, que quando qualquer um desses arquétipos distorcidos entra na sombra e realmente vai para um caminho que não vai ser da elevação do ser, né? Mas o quanto que o arquétipo do guerreiro, por ser visto tanto com essa visão do arquétipo na parte das sombras, quando se fala na palavra guerreiro, já coloca-se tipo quase que um medo ali. Opa! Eu, né, nos meus estudos, nas práticas, na Tenda de Fogo também, onde a gente tem esse estudo desse arquétipo, a gente usa muito, cara, a energia do fogo como essa força primordial de elevação, de manutenção e de proteção. Quando que a gente, e aí já entrando no quesito do homem mesmo aqui, quando que a gente consegue ser um guerreiro guardião do que realmente é o nosso conhecimento, a nossa família, a nossa sociedade, e tem esse papel de homem, de posicionamento, né? O homem que a gente tem hoje na sociedade, nessa era que a gente vive muito soft, né? A gente vive essa época da masculinidade soft, que tende demais para um feminino, e não tem a ver nada com parte de orientação, mas que fica muito passivo também vendo os problemas que acontecem, né? Então, esse empoderamento desse arquétipo, fazendo uma arte marcial, estudando tanto a parte física, a sensação de empoderamento, de força, de tipo, não, eu sou capaz de ser um protetor, né? E trabalhar a questão da coragem, dos enfrentamentos da vida, que pode ser num tatame, como pode ser de você ser um guerreiro da verdade, de levantar a sua voz em prol de alguma coisa que você sustenta, que você reconhece como a verdade que precisa ser colocada no meio. Essa parte, você vê que na filosofia do guerreiro que tem hoje, pelo menos no meio, alguma desses estudos, ou você traz para os seus alunos essa visão, essa forma de trazer para a sociedade, para a gente se empoderar nisso? Sim, o que eu gosto de falar sobre esse aspecto específico é que é um conceito que muitas pessoas não entendem. Que é assim, o guerreiro, ele tem como função primordial agir. Guerreiro age, ele não titubeia. Ele é o executor, digamos assim, né? Pegando essa linguagem dos arquétipos, né? Eu gosto de pensar assim, o rei, ele é aquele que organiza, é aquele que coordena, é aquele que administra. Então seria um aspecto também um pouco, digamos assim, associado à parte do indivíduo falando, né? Como se fosse a nossa mente. E o guerreiro, ele executa. Então o guerreiro são os nossos membros, é o nosso corpo como um todo. Então são nossas mãos, nossas pernas, aquele que bota em movimento. E bota em movimento o quê? E para quê? A serviço do quê? Esse é que é o grande X da questão, na minha percepção. O guerreiro, ele está para servir. Então, o servir, e inclusive essa, etimologicamente falando, é a origem da palavra samurai, é aquele que serve. Serve a quem? No caso dos samurais, servia ao shogun, que seria o senhor dos senhores feudais. Na época do Japão medieval, o Japão estava dividido em vários feudos, assim como na Europa também. Mas no Japão, aconteceu um fato, digamos assim, né? Isso é um fato histórico, inclusive, talvez pelo fato do Japão ser uma ilha e estar ali, né, isolado, as experiências que foram acontecendo ali foram talvez um pouco mais intensas, né? Então,
Na época do Japão feudal, a casta guerreira, que eram os samurais, estavam a serviço sempre de um senhor feudal. E existia uma outra parte, que era uma minoria esmagadora de guerreiros, que eram chamados ronins, que não tinham os senhores feudais como mestres, digamos assim. Então eles eram muitas vezes mercenários e eles eram muitas vezes mal vistos. E para quem não sabe, eu recomendo que pesquise um pouco sobre a história do que é considerado também fato histórico maior, e não é samurai. Aí que vai o primeiro inside information aqui para vocês, que isso também é um fato histórico. O Miyamoto Musashi, que é considerado o maior espadachim do Japão, ele não era um samurai, ele era um ronin, porque ele não tinha um vínculo a nenhum senhor feudal. Ele peregrinou o Japão e ele era autônomo. Ele era muitas vezes, até no final da vida dele, confundido com um mendigo. E ele é um guerreiro que alcançou a iluminação. Ele escreveu o Livro dos Cinco Anéis, numa caverna, meditando durante muitos anos. Então ele, para mim, é a representação do que seria o guerreiro pegando essa visão da arte marcial e do arquétipo do guerreiro mais oriental do Japão, que está imbuído nessa questão do servir. E o que ele servia, já que ele não servia a um senhor? Exatamente. Ele encontrou essa conexão. E foi isso que ele quis passar. Que o serviço, ele não deve estar atrelado à personalidade, seja qual personalidade for. Ele sempre deve estar atrelado a algo que é transcendental, que é atemporal, que está acima de todo e qualquer homem. Então, se eu, como guerreiro, tenho uma identificação com algo que eu vou servir e que está muito além do que está teoricamente visível e manifestado aqui, eu tenho uma certeza e uma convicção interna de que, independentemente do que aconteça comigo ou com o meu corpo, o que eu estiver fazendo nesse serviço, nesse trabalho, nessa função, já está abençoado. Então, muitas vezes, os guerreiros eles participavam de vários ritos antes das batalhas, porque eles sabiam, tinham plena consciência de que, bom, se eu estou em um campo de batalha, numa guerra, a probabilidade de eu encerrar a minha história nessa encarnação é enorme. Então, eu vou me preparar para isso. E isso fazia parte do treinamento de várias castas guerreiras ao longo da história, em todas as culturas. Só que isso eram dos guerreiros que eram guerreiros mesmo, né? Que tinham essa função dessa casta. E não, por exemplo, muitos talvez vão se lembrar de um filme, né, que ficou muito popular na década de 2000, dos 300 de Esparta, né? Que tem um determinado momento que aquele filme ali, eu tenho várias ressalvas contra ele, mas essa parte é bem legal. O Leônidas está lá, ele encontra o outro exército grego para juntar as forças para ir, né, fazer o bloqueio ali para os persas não chegarem, né? Aí o outro cara, o líder do outro grupo, olha assim e fala: mas Leônidas, vocês, os espartanos, os guerreiros mais temidos de toda a Grécia, você trouxe 300 guerreiros. E que isso? Não vai dar para nada, né? 300 homens contra milhões do exército persa. Eu trouxe mais guerreiros do que você. Uhum. E aí diz que Leônidas diz assim para ele: meu amigo, vamos ver quantos guerreiros você realmente trouxe. Aí aponta para o primeiro ali e fala: você, qual é a sua profissão? Aí o cara fala: eu sou ferreiro. Você, qual é a sua profissão? Ah, eu sou fazendeiro. Você, qual é a sua profissão? Ah, eu sou jardineiro. Beleza. Espartanos, qual a sua profissão? Todo mundo começa a gritar. Au. O que significa aquilo? Eles são guerreiros de fato. Eles foram formados, treinados e forjados para aquilo. Eles não estão fazendo aquilo por hobby. Eles não estão fazendo aquilo porque temos que fazer. A necessidade. Eles estão fazendo aquilo por uma função essencial de uma estrutura social. Sim. Que é a parte da defesa que você falou. Então, eu vejo que isso é muito distorcido hoje em dia, né? Porque, de novo, se não existe uma união entre a teoria e a prática, existe um gap, existe um buraco, existe talvez um vácuo aí. E não existe vácuo de poder. Algo vai preencher aquilo. E muitas vezes essa distorção é esse preenchimento que acaba saindo de uma maneira torta. Porque se o guerreiro não tem essa consciência, ele muitas vezes pode se tornar um guerreiro
digamos assim, do lado das sombras e tá distorcido ali numa sombra de querer, como eu falei, né, subjugar os outros e tá ali na linha do masoquista ou do sádico, né? Sim, aqui deu para perceber que os assuntos vão só daqui para cima, na garganta, para ver se a gente se posiciona como homens. E nesse quesito, homem, hoje, o que que esses exemplos de um guerreiro, seja ele um espartano, um samurai, como é o nome daquele que era samurai, mas não era samurai? Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi, que escreveu Os Cinco Anéis. Dá para Calma aí. achar ele, se procurar esses livros? Sim, o Miyamoto Musashi é tipo famosíssimo, tem vários livros. E na verdade, assim, o livro mais famoso sobre ele, assim, na verdade é um romance que não é fato histórico. Uhum. Tem um livro que chama O Samurai, que é um autor que me fugiu o nome dele agora, talvez eu me lembre em algum momento, mas ele é um autor americano, que ele é um estudioso de artes marciais, que ali sim é uma biografia do Musashi. Ele conta a história de fato. Esse romance, ele é tipo, são 3 catatais, assim, tipo, que você pega e é muito bom, porque o cara é um autor que conseguiu trazer, assim, um colorido muito grande para a história do Musashi, né? E aí muitas pessoas acham que aquela história é a história de fato, mas não é, enfim. Mas respondendo a sua pergunta, Rafael, mais objetivamente, O que que é esse homem hoje, guerreiro, que hoje você é um homem que é quase como Mustache, né? Que é livre, não tem ninguém impondo nada para você e que você faz da sua vida a sua batalha. Seria isso? podemos dizer que sim. Eu entendi em algum momento da minha caminhada que eu tinha uma missão de trabalhar com homens. De primeiro, voltar para a arte marcial, que em um determinado momento eu tinha me afastado um pouco, parou de fazer sentido para mim. Sim. E aí, nesse momento que foi quando eu tive, assim, uma catarse, né, espiritual, eu vou dizer, muito forte, um momento que eu estava me revirando internamente, né, que foi o meu primeiro divórcio, 2017, foi um momento bem difícil para mim, assim, que me abalou profundamente, né? E aí eu, como bom Scorpio, né, nesse momento, aproveitei para chafurdar ali nas profundezas mesmo do meu inferno astral interior ali. Fiquei um bom tempo ali chafurdando na lama, no sofrimento, no luto. E quando eu saí outra pessoa, né? Foi também o mesmo momento, por exemplo, onde eu parei de comer carne, onde eu comecei a me dedicar com muito afinco para as minhas práticas pessoais de meditação, no meu contato com a minha espiritualidade. Eu intensifiquei muito durante essa fase, porque eu entendi que esse era o caminho de fato. Antes eu já tinha isso com uma maneira teórica, mas a partir daquele momento foi para a prática. E com relação à questão da masculinidade dos homens hoje, a maneira como eu vejo é que, parafraseando muito do que você trouxe também, falta esse posicionamento do homem que traz segurança, que traz certeza, que traz uma estabilidade, que está centrado. E aí existe um divisor de águas também, que eu gosto muito de mencionar sempre, que é: muitos homens não têm na sua história um rito de passagem que marca, de fato, a transição entre o momento do menino adolescente e do homem adulto. E esse fato, na minha percepção, é o principal problema da masculinidade contemporânea. Você falar para mim, numa pergunta, o que você diria em uma... tipo assim, o ponto principal da questão masculina contemporânea? Eu falo que é esse. Nós, como homens, não temos, via de regra, um rito, um cerimonial instituído para que a gente possa ter clareza nessa cisão, nesse momento de transição entre, ok, eu era um menino, agora eu sou um homem. Então, muito, como eu falei, né? E isso ele é literal, ele é prático, ele é físico, ele é concreto e ele também é subjetivo, psíquico e interior. Sim. Ele é yin, ele é yang, ele é dentro, ele é fora.
Então, quando isso não acontece na vida de um homem, muitas vezes o que acontece é que a gente pode ter homens de 30, 40, 50, 60 anos. Quando você vai olhar, esse homem, ele tem um comportamento, ele tem uma psique de um adolescente ou de uma criança. E é bizarro na minha percepção. Claro. Eu concordo total. Isso é realmente, na nossa sociedade, todas as bases, né? No Brasil tinha muito isso também. Tem alguns filmes que eu trabalho na questão desses arquétipos também. Por exemplo, a Floresta de Esmeraldas é um filme muito bom que conta um pouco na origem dos indígenas brasileiros também, que tem isso. E que é muito importante realmente. Eu acho que tem alguns homens que eles são meio que predestinados, assim, de a gente não ter esse ritual, né, na nossa sociedade, mas que a vida meio que faz você passar, mas que são poucos. Talvez para você, né, os escorpianos têm essa forma dessa morte e voltar com essa fênix, ressignificando a própria vida e olhando para esse lugar do homem, como pelo jeito foi a partir daí, né, nesses 7 anos atrás que você vivenciou isso, para então se convocar a ter uma satisfação de vida maior, um posicionamento maior. O que isso faz com você hoje, né? O que é então esse posicionamento hoje para o Felipe de ser um homem, de ser um guardião? O que te coloca você nessa missão e como é que você faz isso? Esse rito de passagem, você vê hoje alguém fazendo, você faz, você acha que, sei lá, o portal Mundo Homem com que a gente está conectado, como que a gente então pode trazer isso para uma parte prática de então sair dessa masculinidade soft e a gente se empoderar como homem? Certo. Sim, existem pessoas que fazem isso, existem grupos que fazem isso. Eu vou citar aqui, por exemplo, o Guerreiros do Coração, que talvez seja um dos grupos ativos mais antigos no Brasil, né? Eles são muito fortes lá no Sul, né? Eles originaram, assim, o fundador, digamos assim, do Guerreiros do Coração no Brasil, trouxe de fora e simplesmente ele era gaúcho, né? E aí lá no Sul cresceu bastante, né? E foi se espalhando para o Brasil inteiro. Então eles trabalham muito nessa linha, né, dos ritos de passagem e tal, acho que é bem legal. Por exemplo, em Brasília tem um lugar que é a Unipaz, eles fazem um acampamento para jovens, né, para adolescentes. Eles têm também muito essa tradição de fazer esse rito de passagem, de ter o contato ali, de formar ali, mesmo que temporariamente, uma tribo, né, e tal. Então traz muito desses conceitos antropológicos, né, que, enfim, são necessários para estar fazendo ali um rito de passagem. E não só para meninos, tá? Para meninas também, eles fazem isso lá, então é bem interessante. Unipaz? Chama Unipaz, um lugar bem, bem legal, que é bem ecumênico, assim, enfim, bem, bem legal. No meu caso, especificamente, hoje, como é que eu atuo comigo mesmo? Eu durmo e acordo todos os dias fazendo uma reflexão inicial, que é assim, que eu possa hoje estar mais alinhado com a minha essência, e essa essência alinha o meu pensamento e as minhas ações. Eu acordo e eu durmo, nem que seja um segundo, pensando isso. Quando eu tenho mais tempo, claro, aí eu faço as minhas práticas para eu me ancorar. Tanto no momento quando eu acordo, quanto no momento quando eu durmo. Mas quando eu não tenho, às vezes a pessoa fala, pô, mas para você tá fácil, tá indo na chapada e tal, não sei o que. Não é bem assim. Rafael, que o diga, ele tá aqui, ele sabe que não é bem assim, né? Não é só isso. Mas é importante, eu acho que de uma forma geral, independentemente de onde você esteja, né, ter esse alinhamento, ter essa clareza, de buscar isso, de pedir isso. Porque isso é bíblico, né? Peça e você será dado. Agora, se você não pedir, você não vai receber. E o que você pedir, você tem que ter consciência para você entender quando a vida vai trazer para você. Porque quanto mais clareza você tem, todos nós, no que a gente quer, melhor a gente consegue formular o nosso pedido, né? Então, por exemplo, no relacionamento. Hoje eu estou me relacionando com a minha companheira, a gente já está um pouco mais de um ano se relacionando, e nós fazemos um estudo mesmo, né, constante,
uma vez por semana, a gente tira marcado na agenda, na minha agenda, na agenda dela, para a gente estudar o relacionamento. Como é que a gente está fazendo isso hoje? A gente está lendo um livro sobre relacionamento juntos. E aí a gente vai ele ia anotando as coisas e tal, e pá, estudando mesmo. Porque dessa forma eu entendo que a gente está caminhando para construir um relacionamento mais saudável. Tanto eu como homem, tanto ela como mulher. Uhum. Para que a gente possa ter ferramentas, além das que a gente já tem, em casal, em conjunto, em dupla, para a gente aplicar na prática. Perfeito. Então é isso que para mim faz com que um homem seja de fato um homem. Ele esteja alinhado com o propósito dele, o pensamento dele, as ações dele, as palavras dele. É uma linha reta. Não é sinuoso. Sabe? A parada é... Não, perfeito. Essa flecha, ela é importante. E o saber, o praticar, o desfrutar e o integrar, né? Esse comprometimento, porque acho que eu já passei por uma fase muito forte, assim, de tipo, ânsia por saber. A xícara ficava cheia, 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 eu sabia de tudo, mas no fundo eu estava longe de ser, ou do que eu era, ainda era muito pouco daquilo que eu sabia, então, tipo, cara, não chegava em algum lugar satisfatório para mim. Então, esse comprometimento de investir, claro, o saber, o entender, o estudar é muito importante. Dentro de um relacionamento, eu acho que isso é um ponto importante para a gente tocar daqui a pouco, mas essa parte de, cara, eu vou meditar a respeito disso, eu vou me observar, vou refletir dentro de mim como que eu sou e como que eu escolho me tornar. Como que eu estou nos meus aspectos inconscientes, no meu reflexo, na minha reatividade perante esse assunto, e como eu quero me posicionar perante isso. E aí a vida vem e traz. Sempre que eu me posicionei assim, eu tenho uns exemplos até com a minha mãe, que eu tinha muitos conflitos sobre algumas coisas com ela, e eu percebi que tipo, isso ia acontecer e como eu estava me posicionando internamente em negar alguma coisa. E quando eu consegui aceitar e falar, não, isso vai acontecer, eu tenho que entender, e é isso. E aí, tipo, acontecia, eu ria, e aí comecei, e hoje eu falo até isso com ela. Mas como que eu quero me posicionar perante determinada situação? Porque os conflitos, eles vão voltar. Eles acontecem. Eles nos colocam frente a frente e falam, tá bom, então se é tão legalzão em determinado assunto, vamos ver o quanto que você é realmente, de fato, aquilo que você diz. E ninguém é tudo, ou já é um samurai para ser realmente, na nossa idade, por volta aí dos 40 anos, um mestre de determinadas coisas, mas o quanto que eu me proponho a continuamente me exercitar e, cara, tirar meia hora antes de dormir para quem sou eu, o que eu estou fazendo, me posicionei de uma forma satisfatória para mim? Sim, não, tá, como poderia ter feito melhor? Sim, não, como poderia ter feito de uma forma melhor? E quais são os dados que eu já tenho e o que eu escolho internamente meditar, me editar perante aquilo que a vida me propõe. E quando aparece a situação para eu exercitar. E aí, de repente, você já se torna aquela virtude. Eu uso muito isso também em tudo. No trabalho, nos relacionamentos e tal. Mas esse tema relacionamento é um tópico que realmente para nós homens, e o quanto que nós homens tivemos muitos problemas, né? Eu acho que de não ver aspectos da mulher, tipo a gente como homem hétero, bonito, com... Obrigado, meu. Ah, você é o cara, não é bonito não, e homem hétero tem dificuldade de falar, né, então, o homem, ele é estiloso, né, o cara É boa pinta. é boa pinta, é isso que eu tava procurando. Não, que é isso, tipo, mulher pra você, cara, não vai te faltar, você é um cara bonito, que tem grana, que tem um porte, que mulher que não vai estar do lado de
de um cara, de um sensei, e não vai se sentir protegida, que é uma das grandes necessidades e questões das mulheres. Então, você hoje tendo virtudes, valores, e vou pegar aqui, pedir licença para uma pessoa aqui, que ela comentou que ela passou mais de 15 anos sem confiar no homem. E hoje ela transita com você, sendo um homem que ela confia, que ela se sente, e que ela constrói. Ela se sente protegida e que ela constrói. Eu nem sabia que vocês estavam nessa construção de estudo no relacionamento. Então, provavelmente isso seja algo que toque você, porque eu te conheço no seu lugar escorpiano, mas conta pra gente como que é isso pra você. O que é essa responsabilidade pra você? O que é essa construção do seu eu e como você chegou nisso tudo pra você hoje? Eu já vi um post seu, por exemplo, tipo, tinha um monte de cara na pipoca, tipo, isso daqui já me atraiu um dia, mas hoje não mais. Isso daí me marcou, eu falei, nossa, eu também já tive isso. Um dia ainda vou trocar essa ideia com ele lá. Tipo, essa transição de um moleque, né, que é um moleque que tá pulando ali, para um homem que tá construindo uma vida. Sim. Quem é esse Boni que constrói esse homem aí? Uau, boa pergunta, hein? Cara, eu acho que primeiro de tudo faz parte de um processo de aprendizagem. Porque se eu não tivesse tido as experiências que eu tive quando eu era adolescente, quando eu era criança, eu provavelmente não estaria aqui hoje. E eu acho que às vezes, na vida de um homem, ele tem necessidade de viver determinadas experiências. Por exemplo, no meu caso, quando eu era mais novo, eu não concebia, e aí racionalmente, estar num relacionamento. Porque para mim não fazia o menor sentido. Eu olhava assim, eu falava, bem, para que eu vou me relacionar com alguém se eu não tenho condições de me sustentar? Eu sou totalmente dependente financeiro dos meus pais, na época, né, adolescente ali, morando nas casas, enfim, trabalhava e tal. Eu não tenho experiência, digamos assim, né, do mundo. Eu sempre tive isso, né, vontade de conhecer, né, de buscar, como você falou, né? Sim. Mas não só buscar teoricamente, eu queria literalmente viver, né, ter experiências. E eu via o relacionamento, naquele momento, como uma trava, digamos assim. Não, mas se eu tô com essa outra pessoa, aí quer dizer que eu tenho que... Eu via meus amigos, né? Ah, não, tô namorando com fulano. Pô, legal e tal. Aí o cara tinha lá o show de não sei quem, o cara inventava todo o modo borogodó de uma história pra dar uma ludibriada na menina pra poder ir pro show. Aí eu olhava aquilo e falava, caralho, velho, não faz sentido pra mim, irmão. Por que você simplesmente não fala que você tá afim de ir e pronto, acabou, velho? Sim. Você tem que chegar a inventar uma história pra você poder ir. Assim, não fazia sentido pra mim. Aquele nível de relacionamento. E hoje ainda não faz. Então eu entendo que pra mim o relacionamento é uma coisa muito séria. E que muitas vezes, e aí eu não tô falando que essa é a forma certa de ter que ser assim, ai, tem que ser homem e mulher, ai não, tem que casar, não é isso. Tô falando que cada um pode ter a sua forma de se relacionar, homem com homem, mulher com mulher, trisal, o que quer que seja, poliamor, cada um tá funcionando pra você, beleza, parabéns. Mas o que eu vejo é que, primeiramente, a pergunta é, o que você está buscando nessa relação? Por que você quer ter uma relação com alguém? Independentemente de qual a natureza da relação, né? Então, por exemplo, relações de amizade geralmente giram em torno de um propósito comum. Então, nós fazemos trabalho com homens. Então, a gente, naturalmente, por esse tema, se convergiu para o encontro de homens. E lá a gente teve afinidade e aí a gente foi alimentando uma amizade. Beleza. Então, o que é o centro, digamos assim, dessa união, desse relacionamento? Rafael, Felipe Boni. É o trabalho com homens. E a partir daí a gente pode ir expandindo para a periferia. Ah, pô, vamos tomar um açaí, vamos trocar uma ideia, vamos numa cachu, vamos fazer isso, vamos estudar um livro, a gente expande para as outras áreas. Beleza. E no relacionamento afetivo, na minha percepção, é a mesma coisa. Mas muitas vezes não tem claro ali o porquê da relação. Então, eu gosto muito de trazer isso. Eu falo que, para mim, quando eu passei pelo meu segundo divórcio, cara, foi muito punk para mim, velho.
Eu sou divorciado. Acredito no amor. Então, assim, foi muito difícil para mim, porque eu estava num momento extremamente vulnerável. A pandemia me macerou, velho. Me macerou legal, em vários aspectos, né? E aí, apesar de ter ferramentas, de estar fazendo trabalho com homens e tal, tipo, passar por tudo que eu passei num quesito relacionamento foi muito difícil para mim. Cara, foi foda, velho. Foi muito foda, porque eu gostava muito dela. E ela terminou e eu fiquei chupando o dedo, assim, na fossa de novo. Posso fazer uma pergunta? Claro, Você era fiel muito. nos dois? Não. No segundo. Segundo, tá. Calma aí, vamos esclarecer Não, beleza. vamos esclarecer os fatos. Certo. Então, só contando essa história rápida, então. Meu primeiro relacionamento, no meu casamento, que, inclusive, fica o registro, foi a minha primeira namorada, que era uma estrangeira. Ela era inglesa, com cidadania australiana, ela foi criada na Austrália, e eu estava, na época, morando na Austrália. Então, eu a conheci lá, e a gente começou a morar junto, e aí, quando eu vi, eu acordei um belo dia e falei, ué, eu acho que eu tô casado. Tipo assim, né? Eu falei, pô, peraí, dorme junto, acorda junto, trabalha junto, treina junto, pai volta junto. Pô, casei. E casei, né? Só que não teve cerimônia, não teve nada. Aí eu conversei com ela, e aí a gente resolveu, não queria voltar pro Brasil, né? Meu visto tinha mais uns 4 meses, mais ou menos. E aí conversamos, tava falando, beleza, a gente casa, casamento de fato, resolve, tal, não sei o quê. Fiquei 13 anos nesse relacionamento. Nesse 13 anos é um período de tempo, né, considerável. Claro. Então algumas experiências aconteceram e em um determinado momento ela não queria mais morar no Brasil. A gente teve uns problemas num negócio que a gente tinha, a gente fechou e tal, foi difícil, assim, sabe? Foi um baque financeiro grande. E aí ela pegou o bode do Brasil e falou, não quero mais. Quero ir embora. Aí eu, caraca, né? Vamos, como é que a gente vai fazer? E aí a gente resolveu fazer da seguinte forma, ela voltou lá para fora primeiro, foi trabalhar no antigo emprego que a gente tinha, que era trabalhar em barco, nós trabalhávamos em barco no Brasil, e aí o combinado era que em um determinado momento eu iria trabalhar também com ela, quando ela fosse a chefe responsável, que ela poderia me contratar, digamos assim, falando, meu marido, sei o que, tá. Só que isso foi o princípio do fim, porque aí criou-se pela dinâmica um relacionamento à distância, onde eu ia para lá, ela vinha para cá, quando dava e tal, não sei o quê. E aí foi nesse intervalo, digamos assim, que eu comecei a ter outras experiências com outras mulheres, mesmo estando casado, né? E aí, quando ela descobriu isso, ela quis terminar, e enfim, foi essa fossa que eu te falei, de 2017. E beleza, então quando eu saí dessa fossa, como você colocou, como, não tanto como fênix, né, mas renovado ali, não foi para tanto, eu disse para mim mesmo, na verdade, e disse pro universo também, foi o universo, isso foi no Réveillon, 2017 para 2018. Falei, ó, entendi, beleza, vida que segue, virou a página, tô pronto, quero me relacionar com a pessoa agora. E uma das coisas que eu falei cabalmente, falei, eu jamais vou voltar a mentir com relação à questão das minhas vontades, dos meus impulsos, dos meus desejos, com relação à minha orientação. Eu acho que pega muito para vários homens isso, de ter essa necessidade de ter diversidade, principalmente sexual, né? E aí eu digo, por exemplo, na minha experiência, ao longo da minha jornada, quando eu fui, né, tendo várias vivências, né, principalmente, e aí, e até te ouvir também um pouco sobre isso, com relação ao Tantra, né, quando o Tantra entrou na minha vida, entrou com o pé na porta, assim, que eu falei, meu Deus, o que é isso, né, velho? E aí eu revisitei todo o meu conceito de relação homem-mulher, de tudo, e eu falei, cara, não dava mais pra mim, não fazia de novo, não fazia mais sentido estar com uma pessoa e ter uma relação de educação de filme pornô. Sim. Não, era muito louco. Eu olhava aquilo e falava, caraca, como é que é possível isso? E aí, quando veio o meu segundo casamento, né, com a minha segunda esposa, eu tinha já essa clareza dentro de mim, de, né, não querer trair, de estar sempre ali na linha, mas isso é um pilar, digamos assim, da relação, né? Existem vários outros, né? E aí esses outros pilares foram, digamos assim, negligenciados durante muito tempo, da minha parte. Porque eu coloquei a relação num lugar que ela de fato não estava.
Tava pra mim, não tava pra ela, né? Aí virou um gap de novo, né? Então, é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, né, pra minha companheira, no nosso relacionamento, é que é para que a gente possa conversar e ter conversas transparentes e clareza um com o outro, né, sobre o que a gente está sentindo, sobre o que a gente está buscando, sobre como tá para mim, como tá para ela. Então, a partir dessa troca sincera, honesta e franca, a gente pode construir algo que está com essas fundações, né, com essas bases, né, de confiança, de respeito e de verdade na relação. Então, se o homem tem clareza nesses tópicos, do que ele busca, de novo, né, do que ele quer, ele pode aplicar em todas as relações da vida dele. Então, muitas vezes um homem que está ali no relacionamento, casado ou namorando, o que quer que seja, a forma da relação, né? Mas ainda tem ali aqueles, puta, nossa, que gostosa, cara, queria comer aquela mulher, pô, queria pegar aquela mulher, queria... Ainda tem essa necessidade, ainda tem essa vontade, eu entendo que ele não está preparado para viver um relacionamento de fato. Porque, via de regra, ele acaba traindo. E aí dá ruim. Em algum momento dá ruim para a relação. Falando que vai dar ruim para ele. Dá ruim para a relação. A relação, geralmente, né, que se não é uma relação aberta e tal, vira uma outra coisa. Aí começa a entrar um monte de coisa ali por baixo. E aí tem que inventar, que era aquela mesma história que eu falei do meu amigo lá na adolescência, né? Namorar. O cara que quer ir pro show e aí vai inventar uma história para a namorada dele para ir sozinho, ou porque a namorada não quer, não gosta, não deixa, o que quer que seja, né? Continua adolescente. Continua adolescente. Mano, parabéns por essa construção toda que se transformar num homem por livre e espontânea vontade é a nossa própria busca, né? Dentro da sociedade. Não temos todos esses ritos, não temos tantos mestres, professores que mostrem como é que se faz, tantas referências. Um dos grandes problemas dos homens hoje é buscar alguma referência e não ver a referência principalmente em quem era a maior busca dele, né? Que são os próprios pais. E os nossos pais, infelizmente, não tiveram conhecimentos e a gente tem que aprender a cuidar da nossa criança e questões de criança interior, arquétipos, necessidades, relacionamentos, carreira, e o que tudo isso envolve ser um homem de honra, né? Eu acho que essa palavra honra, a gente precisa trabalhar muito, meditar muito a respeito disso para a gente se sentir merecedor da vida, né? Uma construção de uma vida satisfatória, né? A gente estava na palestra da professora Lucelena, como que eu quero estar quando eu estiver piscando meu olho pela última vez na morte. Se a gente não meditar a respeito disso, seja nesse instante, em 1 segundo, como que eu posso me sentir satisfeito de ter passado por aqui e ter crescido como ser, independente de ser homem, de ser mulher. Estamos homem, no meu ponto de vista, na minha linha espiritual, entendo que estamos homens. Então, temos que exercitar isso como homens. E isso não tem a ver com orientação, tá? Você queria me perguntar alguma coisa a respeito de sexualidade? Sim, essa questão, principalmente, né, da aplicação do Tantra para os homens, né? Porque eu vejo que ainda é uma grande questão para a maioria dos homens, né? Tanto a pornografia quanto a própria questão de não ter muita clareza numa educação sexual que é, na minha visão, né, essa linha oriental, via de regra, ela é uma linha que ela é muito mais, digamos assim, completa no sentido de estar há muitos anos, né, trabalhando tanto a parte teórica quanto a parte prática. E aqui no Ocidente, via de regra, a gente está muito mais focado no prático, no resultado, né, nos números, nos seus objetivos e tal. E deixa de lado várias outras questões, né? Mais sutis, digamos assim, né? Então, no trabalho que você faz, principalmente com os homens, relacionado a essa questão da sexualidade, relacionado a essa questão, por exemplo, do uso da energia sexual, né? De como usar essa energia sexual, porque, via de regra também, nas culturas antigas,
existia uma série de protocolos que eram feitos com relação à energia sexual masculina, né? Ao sêmen, né? A ficar ali retendo aquela energia para que você pudesse usar ela em um determinado momento, via de regra, no caso do guerreiro, no campo de batalha, né? Porque tinha até, muitas vezes eram usadas expressões, né? Que só uma mulher poderia finalizar um homem, né? Esvaziava a energia vital dele e ele ficava todo mole, né? Só saiu da Lila, né? Exatamente. Boa. Tema que realmente, para nós homens, muitos têm dificuldade de falar isso. Eu não tenho mais dificuldade para falar desse tema que pode ser muito tabu pra gente, cara. O nome Tantra ficou agora estigmatizado por isso. Lembrando que esse vem de um Neo-Tantra, aonde o Osho trouxe aqui para o Ocidente e entendeu que no Ocidente qual que era o tabu. Tá, vocês têm tabu sobre isso? Então vamos exercitar isso aqui. De que forma? Trazendo a presença. Se a gente pegar todas as linhas esotéricas, vão falar, trabalha a presença, esteja no agora. E como que é essa história, tipo, no Ocidente? Como está sendo no Ocidente? Piloto automático em tudo. Então, piloto automático em tudo, em performance, em performar, e ver uma referência, em reproduzir uma coisa que é instalação de uma caixa. A gente, no que eu entendo, para aprender a se manifestar em carinho com uma pessoa, nesse lugar de fusão, precisa dessa tal presença, que é o que eu entendo, é o que o Osho veio trazer. Vocês têm problemas com isso aqui de não conseguir estar presente nisso. Você só vai conseguir ter uma troca afetiva, uma fusão com essa pessoa se você estiver em presença, porque senão você vai estar sobre a instalação da caixa que foi colocada. E aí vão estar vídeos adultos, pornografia, revista, o que te contaram que é aquilo, de como que é essa performance de ser o certo. Porque então é fazendo isso que vai ser nesse lugar animal, raso, numa fricção cada vez mais intensa para se tornar para ter uma busca de uma satisfação de que eu tenho que fazer alguma coisa para outra pessoa também chegar a um nível de satisfação, de orgasmo, ou eu mesmo chegue, né? E o homem, né? nessa cultura de que homem tem que sempre estar ativo também, porque demonstrar a sua masculinidade, porque homem é estar sexualmente ativo, que é ser um conquistador de mulheres, que é ser galinha, que é um monte de loucura, né, cara? Que é um monte de loucura que simplesmente eu acho que somos que plugaram realmente, né, na sociedade para enfraquecer. Então, isso tudo, quando você aprende sim a lidar com a sua energia sexual, aprende a domar o seu animal, para aprender a sentir a sua força espiritual também, porque conforme você vai agregando mais essa força do próprio sêmen, a vontade espiritual aumenta. Tem um grande poder e energeticamente no astral é luz. Nosso sêmen no astral é luz. A nossa energia com que a gente também transita no astral. Não é que o astral é uma coisa diferente, distante da gente. Não, a gente está transitando também nessa dimensão. E energeticamente a gente tem essa luz interna. Então, a gente se agregar cada vez mais dessa força aumenta também a nossa energia. E por que é tão impulsionado para a gente ficar liberando? Porque tem vampiros que se alimentam disso. Cada vez que uma pessoa se conecta com outra nessa energia, já vem uma galera, opa! Fica dando esse banquete para vampiro. Então, a gente precisa realmente aprender a se conectar de uma forma sagrada, em presença, e no amor. Então, Rafa, você agora não faz mais, tipo, de uma forma que não seja tântrica, né? Popularmente conhecido tântrica. Não, a gente aprende a transitar. A gente está entre luzes e sombras aqui. Agora o Rafa virou um monge da retenção seminal. Não, pelo contrário, eu acho que a gente ainda precisa, em determinados níveis, na nossa busca espiritual, aprender quando que é o momento certo da gente. Porque assim como é a nossa força de procriação, nas mulheres não é liberado uma vez por lua. Nos homens, enquanto ele não tiver a pureza o suficiente, é bom que ele libere
Porque tem uma frequência que é criada baseada também na forma objetificada do sexo, na sociedade como a gente vê e sexualiza tudo. Se não tiver uma força ainda muito pura sobre o que é a sexualidade em você, eu não sugiro ficar fazendo a retenção seminal. Em determinados momentos, eu sinto que precisa liberar, porque é perigoso, inclusive, você acumular uma força que não esteja pura o suficiente, que você pode ficar muito ludibriado e acabar se tornando um fortalecedor das forças que não é muito bom a gente estar conectado. Não quero ficar falando tanto sobre isso, porque o nosso papel aqui é de passar o conhecimento da força da luz com que eu busco fortalecer, mas esteja atento. É necessário em determinados momentos, mas que você precisa ter muita consciência do que é essa força em você. E no ato em si, a presença, o carinho, o despertar da espontaneidade. O meu principal ponto com os homens na jornada de reprogramação da sexualidade é: vamos aqui trabalhar valores, conhecimentos espirituais, da gente aprender o quão sagrado é essa força em nós e o despertar da sua espontaneidade do amor por você. Que a sexualidade vai começar de você com você. Como você manifesta para outra pessoa é outra coisa. Você só pode dar para o outro aquilo que você só tem por você. Então, a partir de como você se ama e como você se toca, você também vai poder passar isso para uma outra pessoa. Então, sendo na palavra do Tantra ou em outras linhas também que vão estudar a força da sexualidade, como outras escolas, a gnose, por exemplo, que bate muito na tecla desse conhecimento, a teosofia, a Rosa Cruz, são diversas linhas de escolas iniciáticas que já estão estudando isso há centenas de milhares de anos, que não está popularizado na nossa sociedade. E o que popularizou? A palavra Tantra. O Osho, o Tantra, e muita gente usando até muito, né, batendo na tecla, a Tantra é sexo. Não é. Tantra é uma filosofia de vida onde também, e em todas as áreas da vida, vai utilizar dessa presença para elevar a sua consciência do que eu tenho para aprender nesse agora. Inclusive no ato e em todas as formas, em busca da honra de vivenciar. E a gente chegar naquele momento lá onde a gente vai respirar pela última vez o nosso corpo e estar satisfeito com o que você se transforma. Então a sexualidade ela é muito importante porque ela está totalmente deturpada. A gente está vivendo um processo de gangorra aí, um pêndulo que foi muito reprimido durante centenas de milhares de anos. E aí, opa, então agora liberou, uhul! Tá bom, liberou, mas não deu bom, não. Então é você que tem que entender qual que é o caminho do meio dessa história. Perfeito. Não dá pra gente... qualquer prisão, isso aqui é totalmente errado. Não, não é totalmente errado. Então isso pode estar liberado para todo mundo. Não, é o caminho do meio. É o caminho de você entender o equilíbrio daquilo dentro de você. Pecado é pé fora do caminho. Se você está preso num labirinto dessa sexualidade, você está fora do caminho. Quem busca o caminho da verdade, da iluminação, seja como você quiser dizer, dessa satisfação do seu crescimento pessoal, e evoluir é o mais sagrado de tudo, em todos os aspectos. Seja você querendo dizer que é por Deus, pela sua sacralidade ou não. Mas nisso precisamos evoluir e sair dessa parte adolescente. Porque o quanto que a gente é ensinado pelos vídeos, que essa é a forma que se manifesta, e então a partir dos 12 anos, tem homens que até menos, começam a manifestar dessa maneira e morrem fazendo assim. Então, o que eu proponho, peraí, cara, respira um pouco, sai um pouco desse palco para você agregar virtudes, e eu bati no microfone, para você agregar virtudes, e então quando você volta para esse palco, você já está mais elevado com maior conhecimento, maior prática da sua energia para você manifestar com respeito. E isso é uma busca que você vai ter pro resto da vida. Sim. Dá para acessar níveis de expansão de consciência com isso. Dá para acessar níveis de cura de traumas. Dá para elevar a consciência
Dá para ficar... Você pensar numa Aituna, pessoas que ficam mais de 21 dias ritualizando a própria vida em busca de acessar expansão de consciência no ato relacionar-se, que tem também a possibilidade da sexualidade. Então, se a gente não se conscientizar, mas não é conscientizar só por causa do mundo, é nossa própria evolução de ser, porque o mundo está precisando de gente. Cara, seja você a mudança que você quer para o mundo, não dá para cobrar nada, que alguém tem que fazer alguma coisa pelo mundo se você não faz a sua parte. Então eu encho o saco da galera por isso. Cara, sinceramente, se você não fizer, você vai chegar naquele momento onde você vai dar a sua última respiração e falar, vai bater ali, não cumpriu, então volta e tenta de novo. Porque é isso, a gente veio para cumprir e agregar determinadas virtudes. A sexualidade é um dos pontos que estão desvirtuados, e que aí as energias contrárias aí ficam se nutrindo e estão fazendo a festa, né? O mundo vai evoluir. Se você vai evoluir junto, se você vai ter o merecimento para se manter nesse mundo que vai chegar numa outra frequência vibratória, é você que vai ter o merecimento ou não disso. Satisfatório? Porra! Ainda bem que tá gravado, hein? Quero assistir de novo. Boa, meu irmão. Esse é um ponto que... Bom, eu sou muito suspeito, eu tô um pouco de prática, né? Porque eu já tô levando a tenda desde o começo da pandemia, falando a respeito desse assunto, e aumentou a minha responsabilidade, né? Quando você se posiciona perante isso, fala, então preciso melhorar constantemente. E, nossa, desde o começo da pandemia para agora, 2024, a minha consciência sobre isso elevou muito, e não quer dizer que eu já me sinta satisfeito, não. Não quer dizer que eu me sinta satisfeito. De achar que, quer dizer, sabendo aonde existe tamanha possibilidade dele chegar, né? Mas eu também fico comigo às vezes um pouco, calma, Rafael, você não vai se iluminar em um ano. Tipo, não vai se iluminar em um ano. É a constância, é o comprometimento, tal, e você vai lá, se relaciona, busca, faz, não sei o quê, o quanto que eu melhorei, o quanto que não melhorei, o quanto que eu consegui exercitar, o quanto que eu não consegui exercitar. Aqui, você está no bastidores falando sobre virtudes. Quando você vai para o palco da vida, é que você realmente vai ver o quanto você já é. Uhum. E muitos dos homens também idealizam-se muitos quando vai para o palco da vida ver que faz um monte de cagada, aí a sociedade vai lá, dá um monte de porrada nele, aí ele olha, puta, realmente, eu acho que eu não poderia ter feito isso, eu tinha que ter feito, pelo que eu sei, mas não eu sou. Aí ele mesmo se martela, né? E um ponto que eu gostaria de tocar, que até você tocou, na verdade, né, em determinado momento da nossa conversa aqui, e eu acabei não respondendo, ou não falando, né, objetivamente sobre isso, é que em um determinado momento, né, da minha trajetória mais recente, até antes de eu estar nesse relacionamento que eu estou hoje, é que eu fiquei solteiro, né, e aí eu tava numa posição muito confortável, né, que eu falei, pô, agora eu tô solteiro, e aí eu fiz as contas, e eu pensei assim, eu falei, cara, eu fiquei 13 anos num casamento, 3 anos no outro, ou seja, 16, porque de um pro outro foi um intervalo de tempo relativamente curto, né? Eu falei, cara, eu fiquei 16 anos casado, velho. Tipo, a maioria da minha vida adulta, de fato, né? Casado, eu falei, não, agora eu vou curtir a vida, eu vou experimentar, né? Como homem adulto, maduro, né? Solteiro, beleza. E aí, em várias experiências que eu tive durante essa pequena fase, que foi curta, foi mais ou menos um ano, eu cheguei e falei assim, cara, uma das coisas que eu mais repetia para as mulheres, né, que eu me relacionava era assim, olha só, deixa eu te falar um negócio, que a mulher, hoje em dia, né, já sabe, né, vai lá no Instagram, puxa capivara, né, Sim. olha lá o cara, o cara facilitador de grupo de, meu Deus, teria sorte grande. A idealização vai onde, né? Aí eu já, primeira coisa que eu falava, deixa eu falar um negócio, eu faço um trabalho com homens sim, mas eu tô longe, mais longe de ser um cara não machista, de ser um homem não preconceituoso, de ser um homem não muitas vezes misógino, de ser um homem não muitas vezes até, apesar da cor da minha pele ser um pouco mais de chocolate, racista. Então assim, eu faço esse trabalho, mas todas as vezes que eu faço esse trabalho, eu me pego com os meus próprios
demônios, julgamentos e críticas internas até de falar, caralho, olha só, velho, não é nada disso que eu tava pensando sobre esse determinado assunto. Então eu falava muito isso, porque existe, como você falou, muito essa questão da idealização, né? E aí, quando eu comecei a me relacionar de fato, outra coisa que eu falava também, que como eu tinha essa clareza pra mim, né, de falar, olha, infelizmente nesse momento eu não tô querendo me relacionar única e exclusivamente com você. A gente tá aqui agora, tá massa, legal, pô, o papo tá bom, tá fluindo, mas eu não quero que isso aqui avance com comprometimento de exclusividade, porque eu vim de um histórico de 16 anos de exclusividade e eu não quero ter isso agora. Então, quando eu tinha essa clareza para mim mesmo do que eu queria e do que eu buscava, eu poderia comunicar aquilo tranquilamente. E muitas vezes o outro lado, a outra pessoa, a mulher que escutava aquilo, não gostava do que estava ouvindo. Uhum. Porque ela falava, não, mas por quê? Mas por que não? Mas, sabe? Enfim, mas eu falava, porque eu sentia que era necessário abordar aquele tema e deixar claro. Olha, Isso se chama alinhamento de expectativa, família. Homens, peguem esse exemplo. e aí é muito doido, né? Porque às vezes você falando isso, aí parece que desperta, né? Aquela vontade da outra parte de falar, não, mas comigo vai ser diferente. Eu falei, não tem nada a ver com você. Não é sobre você. Entenda isso, homem que me escuta. E mulher também. Às vezes, e muitas vezes, não é sobre você. É simples assim. Não é sobre você. É sobre a outra pessoa. É o momento da outra pessoa. É o time da outra pessoa. E se você está num momento e a pessoa está no outro momento, não vai dar liga. Não tem nada a ver. Pode ser a Gisele Bündchen, que se divorciou aí, né? Pode ser quem for, o Brad Pitt. Sem falar, né? Tá divorciado também? Não sei, mas assim, se divorciou já várias vezes, né? Enfim, não interessa. Pode ser a pessoa mais linda, maravilhosa do mundo. Tem que estar no momento. É igual a colheita, é igual a agricultura, né? Aqui no Cerrado tem 2 estações. Não vai chover. Por quê? Porque é toda seca. Então não vai chover. Se você está saindo de casa esperando chuva, você vai se decepcionar todo santo dia. Tudo tem a fase de limpar o terreno, abrir a cova, plantar, fechar, adubar, regar e continuar regando. Continuar regando. E continuar regando, e continuar regando. Rega, filho. Vê ali, vê se não dá para adubar mais um pouco, colocar mais virtudes, mais elementos, mais consciência, para que então sua árvore cresça e possa, quem sabe, gerar frutos. Quem sabe? Porque principalmente as árvores mais nobres, tem muitas delas que a natureza ensina que demoram vidas, que quem planta não colhe. Tem muita gente que planta determinadas coisas que não colhe. Uma nogueira, que é uma das mais, e espiritualmente falando, como a nós, inclusive, em presença, se nutrindo dessa presença, muita gente que planta não colhe, porque demora, acho que 60 anos. Tâmaras também, né? Tâmaras, a tâmara que eu tava tentando lembrar, mas me veio a nogueira, mas a nogueira, ela é uma das mais nobres, realmente. E que eu gosto muito dessa... Então, se você tá buscando uma nobreza, saiba que isso vem com o tempo, com vontade. Só que se você for preguiçoso, falar, não vou querer buscar isso aí, provavelmente você vai ter que bater lá, voltar de novo, falar, vai tentar fazer de novo o que você estava proposto, só que com vários planetas retrógrados. Que vai ser mais chato, mais difícil para você olhar com isso aí. Planeta retrógrado, quadratura, oposição, vem com um mapa muito doido. Hoje a astrologia não é o assunto. Mas eu gosto do assunto também, viu? Astrologia, eu sou aficionado por astrologia. Eu sou astrólogo e astrologia é a mesma coisa. Astrologia, cara, estuda. Quando você achar que você sabe, você vai ter muito mais para estudar. Depois que você transcender a astrologia, legal, agora então vai para a cabala, porque é onde você precisa realmente aprender que cada planeta é uma das
Zefirotes, dos frutos do conhecimento. Aquela história lá do Éden, você foi tentado, parece que é pelo sexo, não, é pelos frutos do conhecimento que você foi tentado na luz. Na sombra entra essa parte da sexualidade que a gente fica ali preso no labirinto do pecado. Mas o que a gente veio realmente para fazer aqui nessa dimensão, a gente decaiu para desfrutar os frutos do conhecimento. E aí vem as virtudes disso tudo para a gente realmente se iluminar, voltar lá para o topo dessa árvore, para voltar para Deus. Quem sabe aí agregar alguns pontinhos a mais nessa escada da nossa árvore da vida aí. Que é um grande trabalho alquímico, astrológico, cabalístico, de diversas linhas espiritualistas, tântricas também, xamânicas. Todas elas, no fundo, buscam isso. Qual que é o seu caminho de virtude? É para uma arte marcial? Tem a arte marcial ou é para uma linha psicológica, junguiana, uma psicologia transcendental, que possa te trazer, transpessoal, né? Eu falei transcendental, mas pode ser também, mas que isso tudo realmente agregue a gente. Faça terapia, estude, medite, reze, se nutra de luz. Uma das principais coisas, mano. Até na parte terapêutica, não só na psicologia. Mas, cara, a gente olha muito para as sombras. Mas uma das coisas que eu acho mais importante é a gente estar nutrido de luz para a gente poder ir para as sombras. Porque senão, se a gente não está com luz o suficiente, a gente vai para as sombras, a gente se perde nas sombras. Se julgando, se auto-julgando. Já está zoado e você está se batendo ainda. Fica perdido. Você tem que ter luz para direcionar determinadas coisas em você. Mas se você não se nutre de luz, fica a dica. Senhor Boni, o papo tá Deep. né? Podemos ficar aqui mais algumas horas. Meu irmão, Chapada dos Veadeiros, hoje estamos aqui num lugar bem agradável, né? Numa vista incrível. Pode contar um pouquinho de como funcionam as coisas aqui, o que acontece neste espaço? Claro, com certeza. Hoje nós estamos aqui na Ashiana Brasil, que fica, como o Rafa falou, na Chapada dos Veadeiros, Goiás, coração do Brasil. E é um espaço que foi idealizado, construído e planejado para ser um para-raio de terapias da luz, digamos assim. É um centro de retiros que está à disposição para todo e qualquer terapeuta que gostaria de fazer o seu trabalho aqui na Chapada dos Veadeiros, numa estrutura muito maravilhosa, modéstia à parte, posso afirmar isso. Aqui na Chapada tem diversos locais, né, que acolhem muitos trabalhos. Esse, na minha percepção, tem vários pontos extremamente positivos. Um deles é a proximidade com a cidade. Estamos situados a aproximadamente 1,5 km do centro da cidade de Alto Paraíso. É uma estrada de terra, mas é uma estrada, como eu falei, 1,5 km de estrada de terra. É um trecho bem curto, considerando alguns outros trechos aqui da Chapada dos Veadeiros, né? Temos aqui uma estrutura desse local que estamos agora, que é a casa sede, onde temos uma área bem ampla aqui de espaços de convivência, com uma cozinha aberta, com uma mesa bem grande, com um deck muito bonito aqui para as pessoas contemplarem aqui o nascer do sol, o pôr do sol, o contato com a natureza. E lá embaixo nós temos 10 chalés com capacidade de acomodação para 30 pessoas e um salão de prática bem grande, independente também, com acesso ao rio ali no fundo, das loquinhas. Então é uma área realmente privilegiada, e todos aqueles, como eu falei, né, que tenham interesse em estar conhecendo aqui, podem estar conhecendo pelo Instagram, pelas redes sociais, né? O Instagram é @AshianaBrasil. Ashiana é com I e Y, Ashiana. E eu te agradeço, Rafa, por esse bate-papo aqui, por você ter topado vir aqui, conhecer o espaço e, obviamente, né, a gente trocar essa ideia aqui. Foi um prazer muito grande poder estar aprofundando aqui. Espero que a gente possa conversar mais e fazer outros, né? Porque eu acho que é isso, né? A gente começa a conversar aqui, o papo vai, flui, e tenho certeza que tinha muito mais coisa para a gente tricotar aqui. Nem falando de astrologia, quase.
E bom, uma honra, né, estar com você novamente nesse espaço incrível, auspicioso, confortável, receptivo, confortável. Estamos aqui, olha onde estamos, junto com uma carranca, parece Maori aqui nesse cantinho, e estar com você falando, né? A gente só faz isso na vida quando a gente tá junto, agora só tem uma câmera. Não mudou muita E tá coisa. gravando, então esse tema, esses aspectos aqui são bem familiares pra gente. Só de vez em quando a gente olha pra lá e tal. Mas, mano, eu queria fazer mais uma última provocação, assim, sobre o movimento de masculinidade. Como que você tem visto, como é que você tem sentido, né? Você é um dos facilitadores também do Portal Mundo Homem. Em particular, a gente já tem falado também que você tem vontade de trazer mais para o aspecto Yang também, tem e a sua grande importância trazer para o lugar do acolhimento, das rodas, para as trocas e tudo mais, mas esse lugar também que você, como sendo um sensei também, tem essa vontade e essa sua análise, né? Para a gente não ficar tanto no masculinidade soft ali, Uhum. para a gente realmente fazer essa masculinidade também se empoderar. Não é deixar de se empoderar, mas como é que você hoje vê isso? Esse espaço aqui também, em breve vai começar a rolar umas atividades aí dessa busca também, é isso? Sim, é isso. E assim, para ser bem claro e categórico com relação a isso, eu vejo que é essencial para nós, homens, estarmos muito mais alinhados com essa nossa virilidade, com essa nossa potência, com esse lado, astrologicamente falando, né, marciano da nossa essência, né? Isso é essencial, porque a partir do momento que a gente não tem esse contato, nós começamos a ficar perdidos, sem referências, sem esse poder. E aí poder, quando eu falo poder, é no sentido de estar alinhado com esse canal de representação de serviço, como eu falei anteriormente, né? A serviço do quê? Desse papel que nós estamos aqui agora, nessa existência, como homens. Então, que nós possamos ser força de expressão disso, dessa assertividade, dessa segurança, desse serviço, para que o ser venha, né? Ser, vir. Ser, vir. Então, eu acho que é essencial, cara. É essencial mesmo. O trabalho com masculinidades, para mim, é uma bênção que aconteceu na minha vida e que eu entendo que tenho como papel e função primordial minha, Felipe Boni, de ser esse canal de uma possibilidade de uma masculinidade hétero, agora falando sobre orientação, saudável. Então, eu gosto muito de fazer uma citação, né, sempre quando eu estou nos trabalhos, é de que o homem que não sabe o que é um homem, nunca será um homem. Porque se você não sabe o que é uma pizza, você pode chegar no melhor restaurante do mundo e ter lá, teoricamente, a melhor pizza do mundo. Mas se você não sabe o que é pizza, o cara vai botar na sua frente e você fala, o que é isso? Não sabe o que é. Então, essa falta de referência do masculino, da assertividade, do ancoramento da energia marciana, ela é essencial. Então, o cara que tem o Marte agora falando no astrologuês, todo lascado lá, debilitado, cheio de quadratura, cheio de oposição, é um cara que vai ter muitos desafios se for homem, uma pessoa, né, digamos assim, né? Pode ser mulher também, né? Então, tem mulheres que têm um Marte, né, muito trabalhado, muito bem aspectado, um Marte poderoso. E quando você olha, você fala, caraca, meu irmão, você sente assim, você fala, mulher, é esse poder que eu tô falando. Que esse poder é o poder da ação, é o poder da realização, é o poder do Marte, da presença. Então, é isso que eu gosto de trabalhar e eu gosto de trazer sempre quando eu estou nos grupos de homem, via de regra. E que não quer dizer que não tem essa parte do acolhimento também. Mas eu acredito que é como o próprio nome composto diz. Arte marcial. Tem a parte da arte e tem a parte da marcialidade. Então, tem a parte do acolhimento, que seria, né, digamos assim, uma parte mais feminina, e tem a parte da ação, que seria a marcialidade, a parte mais masculina. Então, eu acredito que nas minhas
vivências, eu sempre gosto de trazer esses temas para as reflexões, né? E buscar colocar isso de uma forma prática, para que a pessoa vivencie aquilo e aí ela possa, com ela mesma, nos momentos, tanto quando ela estiver vivendo dinâmica, quanto depois, refletir e falar, caraca, naquela hora que eu estava com aquele cara ali, como é que era? Eu tinha que ganhar dele. Então, o que que eu estava naquela fissura de ganhar? De onde é que vem essa vontade de ser melhor? Você quer ganhar porque você quer falar para ele que você é melhor do que ele? Ou você quer ganhar porque você quer provar para você mesmo que você conseguiria? São duas, na verdade, né? Motivações completamente diferentes. Não é que uma é certa e a outra é errada. Não é isso. Tem momentos para tudo. É só importante que cada um tenha consciência de onde está. Competição é errado? Não. A colaboração é sempre certa? Não. Se nós estamos colaborando um com o outro aqui, mancomunando maquiavelicamente para traçar um plano, para enganar pessoas, a gente está operando nas trevas. Já perdemos, né? Já perdemos, mas estamos aqui, colaborando um com o outro, uma colaboração. Ah, você faz isso, eu vou fazer aqui, você vai por ali, eu vou por ali, tal, não sei o quê. Bolando um plano mirabolante para fazer o que quer que seja. Mas se a gente está competindo aqui, fala, não, vou ganhar de tu, hein? Vamos lá, não sei o quê, quanto você vai fazer? Não, pau, e eu tô te botando para cima, você tá me botando para cima, apesar de nós estarmos competindo um com o outro, a gente está trabalhando num aspecto positivo de promover virtudes e valores que nos tornam melhores individualmente e coletivamente, como seres humanos, como homens. Então, eu gosto muito de fazer essas analogias, essas reflexões, para não ficar naquela história de tipo assim, ah não, eu sou contra isso, eu sou a favor daquilo, eu sou, é tipo muito, sabe? Porque existe, a dualidade existe, as peculiaridades existem, as situações existem, os recortes existem. Então a gente teve um bate-papo aqui de sei lá quantos minutos, quantas horas. Aí a pessoa pega 15 segundos de uma fala fora do contexto e replica aquilo. Olha aí, red pill, homofóbico, misógino, entende? Então, Estamos à mercê. é aí. Quem quiser fazer um corte fake, nossa, dentro disso também hoje em dia tá liberado. Fale mal, fale bem, na rede social viraliza e chega pra gente e vê que não é bem assim, né? Então, faça esse gancho pra gente que você vai estar fazendo bem favor. Mentira ou verdade, você que vai depender aí dentro do seu coraçãozinho. Entendi, mano. Mano, eu quero estar aqui nesse retiro que você fizer de masculinidade com arte marcial. Quero me nutrir disso. A gente já tá na tenda, com a tenda de fogo também, com esse estudo do arquétipo do guerreiro. E tenho muito a evoluir. Eu sou muito venusiano, sou libriano, com touro, com muita coisa nessa energia, mas que tenho e sei o quanto preciso evoluir nessa parte de masculinidade, dessa energia marciana que é tão que é masculina, primordialmente num impulso vulcânico, inclusive, né? Então, mano, é uma honra estar aqui com você, prazerzaço, gratidão por tudo sempre, né, das nossas trocas e que se você tiver alguma mensagem que você queira deixar aí para 8 bilhões de pessoas que estejam assistindo a gente agora, se você quiser contar o que é a vida ou o que é o melhor da vida, você tem mais aí um microfone aberto. Beleza, obrigado. Então eu já vou começar de trás para frente, né? Já que ele perguntou o que é a vida e o que é o melhor da vida. O melhor da vida é viver. E por mais que às vezes a gente possa ter uma interpretação distorcida, né, tudo, eu tenho essa crença, esse dogma que eu carrego comigo mesmo, de que tudo que acontece na vida é sempre para o bem, é sempre para o crescimento. Até a pior das catástrofes, talvez, naquele momento, você que está ouvindo esse vídeo, esse áudio agora, aconteceu uma situação na sua vida e você não está se conformando com ela, tudo bem. Pode ser que você esteja passando por esse momento, né, de negação, de falar por quê, eu, ó Deus. Tente mudar essa chave do porquê eu, do pra quê. Pra quê que essa situação está acontecendo na minha vida, comigo,
Não com o Rafael, não com o meu vizinho, comigo. Essa situação está acontecendo. Se essa situação está acontecendo comigo, é para que eu viva essa experiência e, na medida do possível para mim, possa assimilar algo no meu ser com essa experiência. Então é para isso que a experiência acontece. A vida se manifesta sempre de uma maneira abundante, de uma maneira plena, mas a nossa interpretação disso vai variando às vezes, né? E aí eu faço um convite também para quem ainda não segue o meu perfil nas redes sociais, no Instagram, é o 100 numeral 100 sei, o Sensei. Lá é o perfil onde eu trato sobre masculinidades. Então, se você ainda não segue, faço o convite para você seguir. Eu estou me empenhando agora para colocar mais conteúdos lá. Eu peguei um bode, muitas vezes, do Instagram, né? Porque, enfim, achei que eu estava perdendo meu tempo ali. Gostaria muito mais de ter tempo de qualidade, assim, de estar trocando uma ideia um pouco mais longa, né? E muitas vezes isso não é favorecido naquela rede especificamente. Mas, enfim, lá eu coloco algumas reflexões, alguns vídeos e vou soltando também muita da divulgação que eu vou fazendo. Hoje em dia, estou fazendo muitos trabalhos em parceria com o Portal Mundo Homem, que é uma rede que tem uma comunidade nacional de homens que está espalhada pelo Brasil inteiro. Então, faço muitos trabalhos presencialmente aqui na Chapada dos Veadeiros, também em Brasília, capital do Brasil, e com o portal a gente viaja também para outros lugares. Em novembro vamos estar fazendo lá no Rio de Janeiro uma imersão, que é o final de uma trilha que a gente está fazendo sobre homens emocionalmente inteligentes. São 8 encontros online, a gente está, se não me engano, indo para o 4º ou 5º encontro, agora me fugiu aqui, e a gente vai culminar com um retiro lá no Rio de Janeiro, no feriado de proclamação da República do 15 de novembro. Então é isso. E agradecer mais uma vez, Rafael aqui, meu caro Tenda Azul, obrigado aí por estar atendendo a minha solicitação de fazer essa gravação aqui, né, na Xiana, para poder também você conhecesse aqui, para que você me ajudasse a promover a circulação da energia masculina aqui nesse local, né, que eu acho que é necessário para que a gente possa trazer mais homens para esse universo de autoconhecimento, né, de reflexão masculina de uma forma saudável. Maravilhoso, meu irmão. Prazerzaço. Gratidão demais, demais, demais. E grato a vocês também. Saibam sempre que o caminho é para dentro e no que a gente puder sempre auxiliar nesse relembrar da elevação do que somos é o nosso grande propósito e é uma grande honra. Gratidão a vocês, gratidão à Santa Força. Tamo junto. Dá um abraço aqui, mano. Nossa!